Olá! O ensino nas escolas está em permanente debate e segue buscando novos rumos para se adequar ao mundo contemporâneo e às dinâmicas desta geração que não quer perder tempo, está conectada e em busca de novos modelos mais atrativos para frequentar a escola. Nessa perspectiva de renovação, alguns países vêm desenvolvendo modelos inovadores. A Finlândia, por exemplo, divulgou em 2015 a intenção de tornar o conteúdo escolar interdisciplinar. É ousado, requer investimento, técnica, formação de professores e até mudança de metodologias. No entanto, há iniciativas mais antigas, algumas até tradicionais, e capazes de transformar uma escola em uma experiência de fato atraente para seus alunos. Desde a década de 1980, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Cuba e Singapura dão aos exercícios físicos tanta atenção quanto ao ensino de outras disciplinas em sala de aula. Nessa temporada de entrevistas sobre esporte, cidadania e a formação do atleta, vamos debater, entre outros assuntos, o papel da aula de educação física nas escolas. Como fazer da prática esportiva uma aliada ao aprendizado e à vida. Que resultados a cultura do esporte traz no rendimento escolar dos estudantes e na formação do caráter dessas crianças, independentemente do rendimento ou do sucesso nos campinhos, nas quadras, nas piscinas, pistas, tatames, enfim. É possível que com mais esporte nas escolas possamos projetar uma sociedade melhor ao formar adolescentes e jovens? Nosso convidado de hoje é o professor de Educação Física José Edmilson da Silva. Ele é coordenador pedagógico de esporte do Ginásio Experimental Olímpico, projeto modelo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, vocacionado desde 2012 para o esporte e que já conta com 3 unidades instaladas e com cerca de 1.200 alunos envolvidos. 2 escolas já estão em construção. Olá, professor. Obrigado pela presença. Olá. Não, a presença é sempre bem-vinda, né? Prazer é todo nosso. Você começou a sua carreira com a educação física e entre algumas atividades estava o seu envolvimento com a Escola Municipal Pedro Aleixo, que fica na comunidade Cidade de Deus aqui no Rio de Janeiro. E pelo que a gente sabe, você foi responsável pela mudança na rotina de alguns estudantes daquela escola com relação à prática esportiva. Como é que foi essa experiência? Desde que eu entrei para a rede pública, que a gente sempre pensou que o esporte ele poderia dar algumas respostas, né? Não um esporte louco, querendo que o menino fosse um atleta de ponta, mas sim que ele encontrasse significado daquilo que ele faz. Então, enquanto professor de educação física nas demais escolas da rede, a gente montou programas de contraturno por vontade própria, com apoio, né, de coordenadoras de CRE. Assim que nós começamos, na época, eu e outro professor amigo, tinha a coordenadora, a professora Nazaré, que nos apoiou muito no sentido de não deixar as crianças irem para casa. Aí a gente doou tatame para a escola, fora do horário a gente dava aula de dança, judô, tudo. A verdade é que a gente não queria que eles fossem embora por conta do contexto, né, de violência, e que a gente achava que a escola era o melhor lugar para eles ficarem. E a partir daí, dessa construção, né, de trabalhos, por onde a gente passou, na 6ª, na 10ª, na 1ª, são coordenadorias de educação, né? E a gente foi para a 7ª CRE, também pensando em fazer das nossas aulas uma possibilidade de reflexão de vida. E fomos surpreendidos com o convite para sermos diretor, né, da Escola Municipal Pedro Aleixo. Virei diretor da escola, junto com outro amigo também, que é de Educação Física, e a gente começou a abrir a porta da escola para eles ficarem lá praticando esporte, música, dança, tudo isso. Agora, essa não é uma realidade no Brasil como um todo, né? A aula de educação física sofre alguns preconceitos, a gente sabe que algumas escolas não têm estrutura específica. Como é que você avalia essa reflexão sobre o papel da aula de educação física na formação de crianças e adolescentes, nesse contexto brasileiro em que coloca até para clubes de futebol, clubes de esportistas, para formar atletas, e não vem na escola um ambiente que possa trazer essa trajetória, essa biografia para os estudantes? Nem sempre a gente tem o esporte adequado para uma determinada modalidade, mas se você tiver sensibilidade de contar com os espaços externos da escola, você também consegue. Por exemplo, houve uma época que eu dei aula no pier de Pedras de Guaratiba, eu pus as crianças para soltarem pipa, jogar frescobol, eu tinha uma quadra maravilhosa, mas eu me apropriei dos espaços de entorno, até para a gente poder dialogar melhor com a comunidade entender que a educação física ela é uma mola, né, propulsora de diálogo com a comunidade, com seus espaços, com seus antepassados. Então, eu acho que cabe o professor ter conhecimento. Eu acho que, né, é pegar um repertório e não se prender por isso. Eu não sou favorável que se trabalhe com material alternativo o tempo inteiro.
né? Tem que ser uma opção, não uma obrigação. Mas você também tem que ter sensibilidade para reconhecer o que a natureza pode te dar, o que o próprio lixo, tudo isso você pode estar construindo junto com os alunos. Aí você constrói uma outra percepção. Acho que cabe conhecimento. A discussão sobre currículo escolar é uma discussão muito intensa no Brasil. Educadores tendem para um lado, tendem para o outro lado. Há toda uma discussão sobre a necessidade ou não de uma base curricular. Como é que você percebe o papel do esporte no currículo escolar? O que ele pode trazer de diferencial e até para a formação desses estudantes? Eu penso que é realmente bastante importante ter essa base nacional curricular, porque o Brasil ele é muito grande, então esse trânsito também acontece muito de alunos transitarem pelo país inteiro. A gente sabe que muitas famílias saem do Nordeste e vêm para o Sudeste, e daí, se não existe essa base nacional curricular, é você deixar o cara perdido, né? Por outro lado, no papel da educação física, eu acho que tem que se compreender melhor que a educação física não é só esporte. Que a educação física ela tem um bloco de conteúdos, né? Que ela tem aí o esporte, a luta, a ginástica, a atividade ritmo expressiva, o jogo e o conhecimento sobre o corpo. Isso está tudo junto e um vai auxiliar o outro. Então, eu acho que é negligenciar você só trabalhar esporte, né? Mesmo com essa ideia de Olimpíada. Eu acho que quando você trabalha esse bloco de acordo com o desenvolvimento da criança, ele vai auxiliar e vai fazer com que o menino se encontre e daí ele começa a trabalhar em cima das suas capacidades e habilidades. Não nessa angústia que as pessoas têm de, que o esporte, né? A educação física não é só esporte, a educação física ela é muito mais abrangente. Vamos falar um pouquinho da sua experiência à frente do ginásio experimental olímpico. Eu queria que você explicasse para o público de casa que experiência é essa e por que ela foi consolidada. A ideia era de ter uma equipe no ginásio experimental que não fosse só técnicos em educação física, que tivesse esse olhar pedagógico. Então, fui convidado eu e o professor Daniel, que tem esse olhar técnico da competição, do esporte, e esse meu olhar de gestor, social, cultural, para que o programa pudesse andar, porque não podia confundir que seria um centro de treinamento. A ideia principal é o quê? É uma escola. Então, em 2012, ela começa com, né, a atividade física, chamando assim, o esporte que as pessoas entendem educação física, como mola, como agente nuclear para os meninos entenderem a mudança de vida a partir do esporte. Mas o que muda no currículo de uma escola vocacionada para o esporte? O que muda no currículo é exatamente a quantidade, a oferta, né, de modalidades e a intensidade, a quantidade de horas que esse menino vai praticar atividade física. O ensino é em tempo integral? O ensino é em tempo integral, né, eles chegam às 7 horas da manhã, vão embora às 4h30 e eles estudam e treinam. Não é um contraturno, como acontece em outras escolas da rede. O sistema de aulas, né, eles são integrados. Então, as turmas elas se dividem. A gente tem 35 alunos por turmas e são 14 turmas. Quando eles se dividem para as aulas específicas de uma determinada modalidade, a gente vai para 28 turmas. E aí ocupando todos os espaços da instituição. Aí vai para natação, para o atletismo, para o futebol, para o handebol, para o voleibol, para o judô, para o xadrez, inclusive, que o xadrez é forte, é muito forte. Aí você vê, né, quando eu digo, educação física, esporte propriamente dito. A gente tem como carro-chefe de super força dentro da instituição o xadrez. Como identificar, professor, assim como a gente identifica em outras disciplinas, né, desde a filosofia, na história, na ciência da computação, os talentos, né, os alunos e os estudantes que têm mais vocação para determinada atividade. No âmbito do relacionamento com as atividades físicas, independentemente do xadrez citado agora há pouco, como lidar com os talentos que vão surgindo nesse contexto de Jogos Olímpicos, nesse contexto do país querer ter talentos nesse sentido, independente da formação em si para aquela criança e aquele adolescente? Antes do aluno escolher uma modalidade, ele passa por outra, ele passa por todas as modalidades. Então, ele vai se reconhecendo dentro disso. E aí também aquele que, quando terminar o seu ciclo, perceber que a sua vocação não é para nenhuma daquelas modalidades, mas que pode ser para nutrição,
pode ser para fisioterapia, para psicologia do esporte. Essa é a intenção da nossa escola, né? É fazer com que o aluno se encontre dentro desse movimento, dessas possibilidades de trabalhar com o corpo, né, independentemente de ser um atleta de ponta. E nessa perspectiva, o envolvimento da família e da comunidade, ele é potencializado de que maneira? Por exemplo, com essa experiência do GEL. A família, ela é fundamental. Não dá para se ter nenhum modelo de educação se você não tem um relacionamento estreitado com a família. Porque, primeiro, a confiança de um programa que começou experimental, hoje já é um modelo. Então, e a gente não abre mão, porque muitas coisas acontecem, porque existem parcerias, né, medidas antropométricas, avaliação médica, dentária, oftalmológica, a família acompanha tudo isso, né, através dos preenchimentos, acompanhando, parceria com os postos de saúde, ou seja, é um diálogo muito, muito entrelaçado, não dá para um programa, um modelo de educação desse, não dá para achar que um gestor vai fazer sozinho, que uma secretaria vai fazer sozinho. A família precisa compreender. A melhor aluna da rede, né, que foi a Sheila, que morava em São Gonçalo e estudava em Santa Teresa, no depoimento da mãe disse para nós o seguinte: essa escola não mudou só a vida da minha filha, mudou a vida da família. É um combate os equívocos sociais que existem. Eu acho que a gente pensa muito nesse sentido. A gente falou na abertura do programa sobre experiências de outros países, né, que tem o foco no rendimento do atleta desde a inserção dele na rotina escolar. Estados Unidos, Cuba, Singapura. O que o Brasil pode pegar de modelo, de experiência nesse contexto de Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas sendo realizadas no Brasil, não para formar atletas, mas para trocar experiências em função de experiências de outros países? Existe algo que a gente possa adotar nas nossas escolas? O próprio modelo ginásio experimental, ele nasce na China, uma visita da ex-secretária de Educação à China, e achou interessante, daí criaram-se outros, né? Só o do esporte, tem o de arte, tem o de tecnologias, mas do esporte, assim, sobressaiu bastante, não é por incrível que pareça, né? Para a gente saber o quanto o país é tímido nisso. Qual é a perspectiva do ginásio experimental olímpico? Além do gel de Santa Teresa, que foi o primeiro, a gente tem o gel de Pedra de Guaratiba, o gel do Caju, e Ilha e Onero Gel estão sendo construídos, e pensou-se no início de em cada coordenadoria de educação ter um ginásio experimental. Na verdade são 11, então, né, se for mantido a ideia inicial, a gente vai ter aí 11 gels. Agora, professor, assim como o livro na sala de aula, a merenda no ambiente da alimentação, a formação do professor, o computador na sala de aula, a estrutura física no campo da prática da educação física também é um desafio, né? Nem todas as escolas, muitas delas, não dispõem de um ambiente adequado, independentemente de uma quadra, para a prática. O que isso compromete em um projeto como esse? Esporte demanda espaço, infraestrutura. Tem que se ter, não tem que se pensar. Um país que pensa Olimpíada tem que pensar em estrutura, em melhorar os equipamentos que existem. Não estou falando só de Rio de Janeiro, estou falando do Brasil como um todo. E algumas escolas não dispõem nem da estrutura, né? Não, porque de nenhum, é um prédio, exatamente, não tem nenhuma quadra. Prédio, não tem uma quadra, não tem um espaço, não tem um campo ao lado, não tem uma Vila Olímpica, não tem aí um clube, né? Porque você pode dialogar. Até se você não parceria, tem, né? você pode buscar parceria, que eu acho que isso ainda, né, muitas unidades são tímidas. Né? Então, é importante. A gente, por exemplo, na Pedro Aleixo, a gente, além de utilizar os espaços da escola, a gente utilizava o campo da praça. Professor, eu tenho perguntado isso para todos os entrevistados, no contexto da sua atividade, do seu ofício, qual o legado que você desejaria dos Jogos 2016? Essa ideia de transformação, de civilidade, de combate à desigualdade, que ela permanecesse, que as condições de vida realmente elas fossem mais efetivas, que não fosse só essas mudanças que acontecem atualmente, não fosse só para a Olimpíada, e sim para depois da Olimpíada. Então eu penso assim, minimizar os efeitos das desigualdades. Professor, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. A você de casa, meu muito obrigado também pela companhia, pela audiência. Lembrando que todos os episódios e as coleções temáticas das nossas entrevistas estão disponíveis na internet. Até a próxima. Tchau, tchau.